Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o Emerson Oliveira. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Letícia, pelo convite. É sempre um prazer a gente estar aqui, nesse programa de extrema audiência para poder trazer verdades e a realidade para a população mineira do que realmente tem acontecido no nosso estado. Quero começar perguntando, a gente tem discutido muito nesses últimos tempos sobre a questão do Propag, né? A Assembleia aprovou a adesão, estão sendo discutidas as questões dos ativos, né, que o governo vai oferecer à União, e um dos argumentos que o governo tem dado, né, o vice-governador Matheus Simões tem falado muito condicionado às melhorias do plano de carreira dos policiais civis ao sucesso do Propag. Queria perguntar com o senhor, como que o senhor tem enxergado essa postura e se acredita que essa é realmente a solução? Olha, o que a gente vê, Letícia, é o oportunismo do vice-governador Matheus Simões e do governador Romeu Zema em cima das forças de segurança pública. Até mesmo porque recomposição de perdas inflacionárias é um direito do servidor público, e aí eu trago especialmente para os policiais civis. Nós das forças de segurança pública já temos uma defasagem salarial de 44%. Nós temos hoje, nós policiais civis, somos o quarto pior salário de policiais civis do país, enquanto o governador tem o seu salário, é o segundo maior salário de governador. Então, quando ele condiciona isso ao Propag, a derrubada dos vetos é mais uma falácia, mais uma enganação, uma tentativa de ludibriar os servidores públicos para eles acharem o seguinte: não, o problema está sendo com o governo federal, mas o problema não é o governo federal. Não entrando no mérito dos vetos aqui que foi feito ao projeto do Propag, mas a responsabilidade de recomposição é do Estado. E nós tivemos uma audiência pública recentemente, onde o secretário de governo, o secretário de Fazenda, o Luiz Cláudio, ele falou que o Estado de Minas Gerais tem hoje em caixa 37 bilhões de reais. Então, quando ele não dá a recomposição inflacionária para os servidores públicos, não é por falta de dinheiro, é por falta de vontade de valorizar, e aí em especial os servidores da segurança pública, em especial os policiais civis, que são os que fazem a investigação criminal. E por causa disso, a criminalidade no estado só aumentando. E como que o Sindipol, na verdade, enxerga essa adesão ao Propag? Acredita que o Propag é realmente o caminho ali? Porque tinha antes uma discussão do regime de recuperação fiscal. Como que o sindicato, a categoria, enxerga ali o Propag? O Propag, ele é o melhor caminho. Que Minas Gerais tem uma dívida histórica com a União, e sem entrar também no mérito se é essa voltuosidade toda ou não, fato é que nós temos uma dívida com a União e essa dívida precisa ser paga. E o governador Romeu Zema, ele fez de tudo para aderir ao regime de recuperação fiscal. E nós, enquanto Sindipol e outras entidades de classe, tanto da segurança pública quanto de outros setores do serviço público do Estado, nós temos a chamada que nós criamos, a Frente Mineira em Defesa do Serviço Público. Então essa frente ela é composta por todas as entidades representativas dos servidores do Estado, que fomos nós que fomos nos deputados na Assembleia Legislativa e começamos a construir essa ideia do Propag, e aí foi levado para o presidente da Assembleia Legislativa e depois para o senador Rodrigo Pacheco, onde houve essa construção com o governo federal para poder trazer uma solução que não fosse tão maléfica quanto o regime de recuperação fiscal. Porque o regime de recuperação fiscal ele trazia um congelamento do salário dos servidores por 9 anos, e além do congelamento do salário, a falta de concurso público e a falta de investimento em áreas que são cruciais para os mineiros, que é a saúde, a educação e, em especial, segurança pública. Então, quando você afeta e você para de investir nessas áreas, o prejudicado é a população. Então, a prestação de serviço público seria muito mais precarizada do que já está sendo hoje. Então, o Propag é, sem dúvida, a melhor opção hoje para o saneamento das dívidas do Estado de Minas Gerais e também para que a população não fique sem a prestação de serviço público. Teve uma discussão na época quando aconteceram os vetos do presidente Lula, a parte do texto do Propag, que era uma discussão ali no governo de que esses vetos poderiam prejudicar a recomposição. Como que vocês enxergam esses vetos? Eles realmente precisam ser derrubados? Se realmente prejudica ali o funcionalismo?
Então, Letícia, isso é mais uma falácia, né, do governo Zema, que está condicionando, ele sempre condiciona a recomposição de perdas inflacionárias, que é importante a gente deixar claro aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que é uma recomposição de perdas inflacionárias. Nós já temos 44% de perdas inflacionárias ao longo dos últimos anos. Então, isso é uma falácia do governo Zema para não dar essa recomposição, porque isso não afeta em nada, nem a lei de responsabilidade fiscal, que vale para todos os entes, para o Estado, ela não proíbe, aliás, muito ao contrário, ela autoriza que seja feita a recomposição das perdas inflacionárias. Ela não autoriza dar aumento salarial, mas a recomposição das perdas inflacionárias elas autorizam. Então isso é mais um subterfúgio do governo Zema para poder tentar ludibriar os servidores públicos e não dar recomposição de perdas, que é um direito do servidor público, assim como todo o servidor da iniciativa privada tem o reajuste salarial anual, o servidor público também tem esse direito, mas aí o governo não cumpre. Hoje, o senhor mencionou alguns números, se eu não me engano, 49%, mas eu queria que o senhor falasse qual que é a defasagem dos salários de policial civil no Estado? Hoje nós temos uma defasagem salarial de 44%, né? Já é mais de 44%, que nós já estamos aí no meio, né, de 2025, então aproximando para o segundo semestre. Então nós já temos uma defasagem salarial de mais de 44% e nós, policiais civis do Estado de Minas Gerais, temos o quarto pior salário de policiais civis do país. Então é impossível você ter os policiais de uma instituição, que é a Polícia Civil, que faz a investigação criminal e ter uma das piores remunerações do país, enquanto o governador Zema tem o segundo maior salário de governadores do país. Então quando você tem uma polícia sucateada, que é o caso da Polícia Civil, e os policiais desvalorizados, o índice de criminalidade vão continuar aumentando, como está hoje no estado de Minas Gerais, com facções criminosas que costumeiramente do Rio e São Paulo, que é o Comando Vermelho, e o PCC, estão hoje disputando território aqui dentro de Belo Horizonte, da capital e da região metropolitana. Então isso é fruto de quê? Do sucateamento da política desastrosa de segurança pública do governo Zema. Hoje, você falou da defasagem, mas é referente a qual período? Essa defasagem, nós tínhamos uma perda inflacionária desde 2015 para cá. Então, nesse período de 2015, nós tivemos duas recomposições do governo Zema, que foi uma de 10, nós tivemos 3, nós fizemos um acordo, Letícia, muito importante, né, você ter tocado nesse ponto, porque nós fizemos um acordo com o governo Zema em 2019, onde ele daria recomposição dos servidores da segurança pública, que já havia uma defasagem entre 2015 e 2019 ali, e ele começaria a pagar em 2020, que é em 3 parcelas, que era uma de 13% em 2020, uma de 12% em 2021 e mais uma de 12% em 2022. E aí fizemos o acordo, ele encaminhou o projeto, prestando atenção, gente, o Zema encaminhou um projeto mandando esses reajustes. Aí a Assembleia Legislativa aprovou e o próprio governo Zema vetou 2 parcelas desse reajuste. E aí, o interessante é que o vice-governador Matheus Simões disse que foi uma orientação dele para que vetassem esses reajustes. Então, nós ficamos com um reajuste, uma recomposição de perdas inflacionárias em 2020 de 13%, depois em 2022 nós tivemos uma de 10,06%, depois daquela mega manifestações que nós fizemos, e depois nós tivemos uma em 2024 de 4,62%. Então nós tivemos aí em torno de 27% a 28% aí, arredondando, de recomposição de perdas inflacionárias nesse período. No entanto, os outros demais anos e até agora, 2025, nós já temos uma perda acumulada de 44%. E às vezes ele vira e fala, mas não foi... É o meu governo que deixou toda essa defasagem. Mas só o governo dele já nos deve mais de 11%. Só o governo do governador Romeu Zema. E o que ficou para trás é responsabilidade do governador do estado.
Não importa se ele estava no governo ou se ele não estava no governo. Quem deve é o Estado. Então a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é do governador do Estado recompor as perdas inflacionárias. Em especial, eu falo, e por que eu trago sempre, Letícia, a segurança pública? Porque se você não tem segurança pública, você não vai ter educação, você não vai ter saúde e você também não vai ter como o comércio e a indústria funcionar em nosso estado. E aí a gente vai ter esse problema que eu falei anteriormente, que é o quê? Invasão de organizações criminosas no estado. E isso quem sai prejudicado é a população. O senhor mencionou sobre a última manifestação que teve. Nessa época, a categoria da segurança pública recebeu um reajuste, inclusive, maior do que alguns outros servidores. Esses últimos, a categoria recebeu um reajuste ali maior do que outros servidores ali do funcionalismo, né? Incluindo ali alguns benefícios, né? O auxílio vestimenta, teve o vale alimentação também. Mesmo com esses reajustes sendo maiores do que outras categorias e esses outros benefícios, o senhor acredita que há espaço ali para poder negociação de novos reajustes? Letícia, aí que tá, não houve esse reajuste maior para a segurança pública. O que aconteceu foi o seguinte, nós pedimos a recomposição do valor total. O governo Zema não deu a recomposição, então ele deu uma recomposição para todos os servidores públicos, todos, tanto da segurança pública quanto de outras áreas do serviço público, de 10,06%. A única coisa que ele deu a mais para os servidores da segurança pública e para os policiais ativos, da ativa, que ainda deixou os policiais aposentados de fora ainda, foi 3 abonos vestimenta, porque o policial, né, todos eles, tanto os policiais civis, militares, bombeiros, policiais penais e agentes socioeducativos, eles têm um gasto constante de vestimenta, né? No caso o policial civil é até pior ainda, porque o policial civil ele só vai usar um uniforme ali nas operações. O militar e o penal e o bombeiro e o agente socioeducativo, eles têm um uniforme fixo, então ele costuma com 2 pares de roupa ali, ele rodar a semana tranquilamente. O policial civil não dá para eu estar com a mesma camisa todos os dias trabalhando. Então ele tem que comprar as vestimentas e tem que comprar os equipamentos ainda para ser utilizado no trabalho através desse auxílio vestimenta. Então o que ele deu de diferente das outras categorias e também deu para os policiais civis da ativa e, né, os servidores da segurança pública e da ativa e deixou os aposentados de fora, foram esses 3 auxílio vestimenta, que é um valor fixo de 40% do salário base inicial de um investigador de polícia, no caso da Polícia Civil, e no caso da Polícia Militar, do soldado. 40% do valor do salário inicial. Então foi só isso que teve de diferença e não teve um reajuste maior do que as outras categorias. E como que vocês viram essa questão desse auxílio, desse vale alimentação recentemente implementado? Isso já é uma luta antiga do Sindipol, sabe, Letícia? Nós já estamos lutando nisso desde 2020, 2021 mais ou menos, a gente já vem nessa luta, intensificou, né, quando eu assumi a presidência do Sindipol em 2022, nós intensificamos essa luta buscando o auxílio alimentação, porque dentro das categorias dos servidores públicos, os únicos que não recebiam auxílio alimentação eram os servidores da segurança pública. Então, além disso ser um direito constitucional, ainda é uma injustiça muito grande deixar servidores que trabalham ali, tanto quanto os outros diuturnamente, correndo risco da própria vida e fazendo a proteção da sociedade sem o direito a um auxílio alimentação. Então, isso é algo que a gente via como surreal. Então, nós, o Sindipol, nós ingressamos com várias ações, assim como outras entidades também representativas ingressaram com várias ações na justiça e acabou pressionando o governo a trazer esse auxílio para a categoria, com um detalhe, aí sim, o nosso auxílio da segurança pública é menor do que o dos outros servidores do Estado, porque os demais servidores, eles têm um auxílio alimentação de R$75. Nós da segurança pública temos de R$50. O senhor avalia que esse auxílio desmobilizou um pouco a categoria em relação ali de manifestações contra esse governo? Num primeiro momento, Letícia, é possível sim afirmar isso, porque a categoria já vinha, né, nessa luta
né, por causa do auxílio alimentação, por causa da recomposição das perdas inflacionárias. Então, quando o governo vem, né, e faz toda uma narrativa que o auxílio alimentação chegaram a falar, a gente teve representantes do governo que falou, não, mas isso aí foi um reajuste salarial de mais de 23%. Né? Isso não é um reajuste salarial. Isso é um direito do trabalhador, que é o direito de se alimentar enquanto está trabalhando. Então, a gente viu sim que deu uma pequena desmobilizada, mas a gente já está visitando as unidades policiais e já estamos vendo novamente que foi assim, sabe aquele alívio que chega no momento, resolve ali no primeiro momento, mas daí a pouco ele fala assim, poxa, isso eu continuo gastando com a minha alimentação, porque isso aí não vai entrar no meu bolso. E dá no final do mês, tem a conta de água, a conta de luz, tem o aluguel para pagar, tem a escola do filho. Então, o policial, ele chega no final do mês, pronto, o salário dele vai ser aquela mesma situação. Teve o alívio só da alimentação na rua, mas no final do mês o salário é o mesmo. Esse governo também tem tentado fazer alguns concursos. Na avaliação do senhor, tem sido suficiente? Totalmente insuficiente, porque a gente tem percebido uma tendência do governador Romeu Zema de defesa do militarismo e do autoritarismo no nosso estado, e como a gente tem percebido que ele está em campanha política para a presidência da República, parece que ele está querendo trazer esse modelo de autoritarismo para o nosso país. Ele foi para El Salvador recentemente visitar o país, que é considerado autoritário e considerado violador de direitos. Então, o que nós temos percebido nisso? O governo Zema já fez uma contratação, já esse ano vão chegar a 10 mil policiais militares. E findando o governo dele já está, isso já está no projeto dele, já está inclusive as verbas já separadas para ter mais 3 mil vagas de concurso para 2026, que é quando ele encerra o concurso dele, o mandato dele, né, chegando a 13 mil contratações para a Polícia Militar. E aí já vai chegar esse ano agora com esse concurso de 1.000 e poucas vagas para a Polícia Penal, vai chegar a 5 mil vagas de concurso para a Polícia Penal. E para a Polícia Civil, somente 1.000 vagas. Então você vê que ele tende a vir e investir mais no militarismo e na polícia ostensiva, que é a polícia militar, extremamente necessário o trabalho que é feito pela polícia militar, que é o da prevenção criminal, que é o patrulhamento ostensivo, mas se você não tiver investigação, porque passou uma viatura aqui na rua, o bandido ele vai cometer o crime do mesmo jeito. E se não houver a investigação para tirar ele de circulação, ele vai continuar cometendo crimes. Porque se a polícia militar conseguir pegar em flagrante, ótimo, prendeu. E se não conseguir? Aí é através da investigação. Então ele investe no policiamento ostensivo, que é a prevenção, investe no encarceramento, que é a polícia penal, que é necessário que tenha também, mas a investigação criminal ele deixa defasada. Então, quando você vê que tem muito policiamento ostensivo na rua, Letícia, não é para o povo ficar feliz, não. O povo tem que ficar triste. Por quê? É sinal que a violência está aumentando. Então, quando ele não investe na Polícia Civil, ele mostra que o crime está aumentando. Quantas vezes você vai passar na rua, uma hora você observa, às vezes a população não observa, mas é bom você que está nos acompanhando aqui, observe quando você vê uma viatura parada em cima do passeio, toda fechada e com giroflex ligado. Não tem policial ali, mas a população ela vai se sentir naquele primeiro momento segura, porque ela fala, tem uma viatura, tem polícia. Mas na verdade não tem policiamento. Então isso é totalmente insuficiente, em especial para a Polícia Civil. E aí o vice-governador Matheus Simões falou uma inverdade para a população, que ele disse o seguinte, olha, nós temos uma lei que proíbe concurso para a Polícia Civil, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. De onde que ele tirou que a lei de responsabilidade fiscal proíbe concurso para a Polícia Civil? E por que só proíbe para a Polícia Civil e não proíbe para a Polícia Militar, para a Polícia Penal, para o bombeiro, para os agentes socioeducativos, apesar que ele nem faz concurso para agentes socioeducativos, né? Que tem a ideia de acabar, inclusive, com o sistema socioeducativo, mas como que proíbe para fazer para a Polícia Civil e não proíbe de fazer para as outras instituições? Então é mais uma inverdade que ele fala aí,
tentando enganar a população. Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? E muitos governos questionados sobre um melhor tratamento ali para a polícia militar do que é feito para a polícia civil. Eu ia perguntar por que o senhor acredita que isso é feito. Eu ia perguntar se o senhor acredita que ocorre nesse governo, o senhor falou que sim, mas por que o senhor acha que esse tratamento é diferenciado? Eu vejo, Letícia, que é a falta de conhecimento da população. Que o cidadão, ele não costuma não saber, e isso é normal, e ninguém é obrigado também a nascer sabendo disso, né? Qual que é a diferença da polícia militar, polícia civil? O que cada um faz? A polícia civil, a função dela é investigação criminal. Então, depois que o crime acontece, a polícia civil vai investigar para poder pegar o autor do crime, para poder recuperar aquele bem, ou seja, simplesmente para tirar de circulação aquela organização criminosa. E a polícia militar o quê? É a prevenção. Então, quando o crime acontece, quem entra é a polícia civil. Então, a população, por não saber disso, ela imagina o seguinte: não, eu quero polícia prender. Então, quando você chega esses dias, né, eu até estava conversando num diálogo com alguns colegas e falei o seguinte: bom, se a gente for partir do princípio que toda semana tem reportagem falando que a polícia militar prendeu um dos maiores traficantes de Minas Gerais, então já prendeu-se todos os maiores traficantes de Minas Gerais, porque todas as prisões sempre falam, prendeu um dos maiores traficantes. Então, mas prendeu um dos maiores traficantes? Normalmente não. Porque os maiores traficantes, você só vai prender eles através de investigação criminal, investigação qualificada. E quem é responsável por essas investigações, e é responsável tanto legalmente quanto oficialmente, é a Polícia Civil, no âmbito estadual, e a Polícia Federal em âmbito federal, né, em âmbito nacional. Então, essas são as diferenças da polícia. Mas como a população não conhece, para cobrar. Porque se você está acontecendo um crime na sua rua, você vai pedir polícia. Aí se você viu uma viatura, viu um policial fardado, você vai ter a chamada sensação subjetiva de segurança. Mas a hora que a viatura saiu dali, o crime vai voltar a acontecer. Agora, se a Polícia Civil, através do seu trabalho, que é a investigação criminal, vai lá, faz toda uma investigação e retira de circulação a cabeça daquela organização e os tentáculos da organização, você acaba com o crime naquele local literalmente. Então, até essa organização se refazer, já se passaram meses. E aí, o que a Polícia Civil, se ela for bem equipada, bem estruturada, com policiais com maior qualificação, porque é necessário ter um aperfeiçoamento contínuo, que assim como o crime evolui, os policiais precisam também evoluir. E quem vai trazer essa evolução para o policial? Não é só a experiência do dia a dia, é o investimento em treinamento, em aperfeiçoamento, em conhecimento contínuo. Então, quando a organização começa a se estruturar, você vai lá e debela aquelas cabeças novamente e tiram eles de circulação e prendem eles novamente, você aos poucos vai reduzindo e drasticamente o índice de criminalidade. Do ponto de vista de infraestrutura, quais que são as principais carências hoje da Polícia Civil? E eu já pergunto também, recentemente o governo anunciou um contingenciamento de gastos. Como que isso afetou ali na questão da Polícia Civil? Letícia, nós temos, principalmente nesse governo Zema, nós temos um sucateamento tão grande das delegacias. Esses dias eu fiquei até estarrecido, fui em Betim fazer uma visita a uma delegacia, a qual eu já trabalhei, inclusive nela há muito tempo. Cheguei lá, a fachada estava linda, maravilhosa. Eu falei, olha, que bacana, reformaram a delegacia. A hora que eu entrei na delegacia estava igual quando eu entrei nela 15 anos atrás. Os equipamentos que estão lá dentro são os mesmos de 15 anos atrás. Você tem computadores lá de 15. Quando eu entrei na Polícia Civil, comecei a trabalhar, eu fazia o registro de ocorrência no computador, que ele está no mesmo lugar até hoje. E aí, a parte interna da delegacia está muito pior do que estava. Em infraestrutura, em materiais, objetos velhos, infiltração que tem nas paredes. Então, assim, é algo que se a gente for falar, olha, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de viaturas adequadas, e a Polícia Civil precisa de muito mais o quê? Viaturas descaracterizadas pela condição do trabalho dela, que é a investigação. Aí nós temos lá viaturas caracterizadas nas portas das delegacias, mas a gente não tem as viaturas descaracterizadas. E as viaturas, uma coisa que
Parece bobagem, mas não é. Rádio de comunicação, Letícia. As viaturas da Polícia Civil não têm sequer rádio de comunicação. Então a gente precisa para quê? Às vezes o policial está numa operação, ele precisa de um apoio, ele precisa de uma comunicação, precisa de falar com outras equipes, ele precisa usar o telefone dele particular, pagando a internet dele. Então é muito importante. Para você ter ideia, todas as outras instituições policiais têm radiocomunicação. Inclusive a própria Polícia Penal, a Guarda Municipal tem, para você ver a importância da necessidade. E aí você precisa de tecnologias para investigação. Nós trabalhamos, a Polícia Civil opera, como eu te falei desse computador lá na quarta delegacia, o Windows 7 ainda. Então o computador é extremamente lento, mal funciona. Então você precisa de tecnologias para investigação, né? Que aqui eu não vou falar de todas as tecnologias, porque tem tecnologia, a gente também não pode ficar falando o que a gente precisa ali. E a gente precisa também o quê? Pessoal. Estrutura de pessoal. Nós temos hoje um déficit de quase 50% dos policiais civis, Letícia. Foi realizado um estudo pelo próprio Estado entre 2006 e 2008, que era, naquela época, para a gente precisava ter 17.517 policiais civis, sendo destes 11.301 investigadores. Hoje nós temos menos de 10 mil policiais civis no total e menos de 6 mil investigadores de polícia nativa para investigar crimes nos 853 municípios de Minas Gerais. Então isso, você já tem esse problema estrutural que você vem trazendo, para você ter ideia. Isso aumentou drasticamente no governo Zema, porque até hoje não foi feito ainda, não foi realizado ainda. Aliás, não tomaram posse ainda nem 1.000 policiais civis, porque tem um concurso em andamento, que é os que vão chegar a 1.000 policiais civis desde 2018 para cá. Então, para você ter ideia o quanto está sendo sucateada a Polícia Civil. E aí vem um contingenciamento. Esse corte nos gastos que o governador Zema fez. Só na Polícia Civil agora foram cortados mais de 32 milhões de reais. E aí isso vai impactar diretamente aonde? As delegacias especializadas, as delegacias de atendimento aos crimes, né, e a violência contra as mulheres, contra as crianças e adolescentes, né, os abusos sexuais, que a gente precisa combater isso, que tem aumentado muito. O crime de pedofilia no estado de Minas Gerais, Letícia, tem aumentado vertiginosamente. E a Polícia Civil, a gente quer combater os crimes, mas não tem condições. Por quê? Falta tecnologia, falta estrutura, falta infraestrutura e falta pessoal para fazer isso. As viaturas caracterizadas, para você ter ideia, elas podem fazer no máximo 5 abastecimentos por mês. As viaturas descaracterizadas, no máximo, dependendo da situação, 4 abastecimentos. Em algumas regiões, apenas 3 abastecimentos de viaturas por mês. Nós tivemos casos, para você ter ideia, dos colegas irem cumprir mandados de busca e apreensão e prisão e na volta precisar abastecer do próprio bolso porque o combustível acabou. E aí, quando foram passar o cartão para abastecer no posto credenciado, não tinha como. E aí tiveram que tirar dinheiro do próprio bolso para abastecer. Então isso compromete as investigações no todo. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, as delegacias especializadas de combate ao crime contra o patrimônio, de furtos e roubos de carga, de veículos, que aí são unidades que investigam crimes no estado inteiro. Então eles viajam muito. Então nem isso estão conseguindo fazer porque não tem combustível. Então isso é um absurdo, né, que está sendo realidade em nosso estado e é um caso recorrente, infelizmente, aí, no governo do governador Romeu Zema. A questão do contingenciamento, então, afetou mais essa questão ali do combustível, então? Não somente, né? Porque quando você, por exemplo, diárias, as diárias já é um problema grave que nós temos na Polícia Civil, que é o pagamento de diárias para os policiais civis. Já há uma diferença discrepante, né, entre o investigador de polícia que está entrando hoje com, às vezes, o cargo maior da Polícia Civil, que é o cargo de delegado, que está no último nível ali. Existe uma diferença de diária, né? O investigador, por exemplo, que está entrando, ele tem uma diária de R$253. O delegado geral, que está no último nível, ele pode ter uma diária de R$1.100 para irem para o mesmo lugar fazer o mesmo trabalho. Nós já temos esse problema. Segundo ponto, não se paga diária antecipada, né, que deveria ser
antecipado o pagamento das diárias. E aí vem o terceiro ponto que entra com contingenciamento. Não está pagando diária. Para você ter ideia, as diárias que são para suprir ali as necessidades do policial ainda estão fazendo um desconto do policial que é do auxílio alimentação. A sua diária vai ser paga, mas eu vou descontar também o auxílio alimentação. Então, como cortou vultuosamente a quantidade de diárias, tem policiais que estão fazendo viagens, estão gastando do próprio bolso e ao final não estão conseguindo receber as diárias. E quando recebe, são com meses de atraso. A gente tem, a pauta da segurança sempre teve muito ligado ali à direita, e a gente tem um governo de direita agora, mas que não tem sido muito bem recebido ali pelos servidores da segurança pública. Primeiro eu queria te perguntar por quê, e se na eleição do ano que vem, acredita que os servidores da segurança pública preferem manter esse governo, se é uma única alternativa, ou se vai ser alguém apoiado pela esquerda, como o Rodrigo Pacheco? Olha, Letícia, é uma excelente pergunta que você trouxe, né? Porque nós, policiais civis em especial, nós não somos nem de direita e nem de esquerda. Nós, policiais civis, nós somos, né? A Polícia Civil é uma instituição de Estado e não de governo, então como tal não tem a questão do viés da direita ou da esquerda. Mas o que a gente tem visto muito de governos da direita, principalmente igual o governador Romeu Zema, ele quer se apropriar de um discurso de segurança pública, mas é para mostrar para a população, falar, eu defendo a segurança pública. Mas como que você defende segurança pública se você não investe em segurança pública, se você não investe em investigação criminal, se você deixa os salários defasados e se organizações criminosas que nunca haviam disputado território ou se instalado como estão fazendo hoje aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, isso nunca tinha acontecido antes do governo Zema e tem acontecido. E o índice de criminalidade que foi divulgado, inclusive eu vi uma matéria através do Tempo, que o índice de criminalidade diminuiu no Brasil, e Minas Gerais aumentou. Então, como que esse é um governo de direita que defende pauta da segurança pública? Na verdade, o governo Zema, né, o governador Romeu Zema, ele não defende segurança pública. Ele está tentando aí trazer uma bandeira ideológica que não tem nada a ver com segurança pública. Porque segurança pública você faz com ações concretas. Se ele quisesse mesmo falar assim, sou da direita e defendo segurança pública, ele estava investindo de todas as polícias, né, todas as instituições de segurança pública, aí vem porque nós temos a Polícia Penal, Polícia Militar e Polícia Civil, e temos o Bombeiro e temos os agentes socioeducativos também que fazem parte, né, da segurança pública. Então eles estariam investindo tanto nessas instituições, todas elas, como estaria investindo também na valorização dos servidores que ali trabalham. Então, você não tem como defender segurança pública se você não investe em segurança pública e se você não investe na valorização dos servidores. Já caminhando para o final, ano que vem, se não tiver um avanço ali dessas políticas de remuneração dos servidores, pode acontecer uma manifestação, alguma greve grande, com grande mobilização? Porque esse ano a gente viu que isso não conseguiu, até então, né, não aconteceu. Boa colocação, até então, Letícia, realmente até então. Nós estamos trabalhando, nós estamos, né, o Sindipol, nós estamos viajando o estado de Minas Gerais inteiro, estamos vendo de perto os problemas e os anseios dos policiais civis de Minas Gerais. E sim, no próximo semestre, porque nós já estamos, né, no mês aí já caminhando para o final de junho já, então vem recesso parlamentar na Assembleia Legislativa, mas já deixa aqui aí um recado especial para os policiais civis, viu, gente? No segundo semestre, no início do segundo semestre, vamos sim fazer uma grande mobilização. Vamos aí, em especial da Polícia Civil, mas das Forças de Segurança Pública. Então nós vamos continuar essas manifestações, porque não é porque o governador Romeu Zema está dizendo não tem dinheiro. Nós demos o auxílio alimentação 23% de reajuste. Vá um trabalhador da iniciativa privada trabalhar em uma empresa e não receber o auxílio alimentação. Imagina, Letícia, auxílio alimentação, auxílio transporte. Os policiais civis, um salário base inicial bruto de R$ 5.332.
E aí, às vezes, chega, né, algum cidadão e fala assim, poxa, mas é um bom salário. Seria muito bom, às vezes, se fosse em um cargo onde ele não saísse todos os dias correndo risco da própria vida, tendo que enfrentar o perigo para defender o cidadão. E aí, desse salário bruto dele, ele vai chegar no máximo R$4.000 líquido. Isso se ele não pagar nenhum plano de saúde nem nada, isso só de desconto previdenciário. E aí, quando chega no final do mês, né, como eu disse, o salário se acaba. Então você imagina um cidadão, um policial, que aí tem um problema. Infelizmente, gente, não pode morar em qualquer lugar. É policial, nós sabemos como é que é. Ele não pode colocar o filho para estudar em qualquer escola. E aí o que ele vai fazer? Imagine você pagar uma escola de um filho hoje, pagar um aluguel em um bairro, né, razoável, e aí vai fazer como? Como que ele vai fazer para comer? E além disso, Letícia, ele tem que tirar desse dinheiro para poder pagar o transporte dele de ida e de volta do trabalho. Então é algo que é surreal no estado de Minas Gerais. Ainda mais Minas Gerais, que é né? E aqui em especial BH e região metropolitana, que tem um dos custos de vida mais alto do país. Então é impossível a sobrevivência desses policiais, né? E aí eu me coloco, porque eu também sou investigador de polícia, embora eu tenha 15 anos de polícia. Para você ter ideia, o meu salário não aumentou 30%. Não aumentou 30% em 15 anos, vou para 16 anos de serviço, não aumentou 30%. Então, e a defasagem, né, como eu te falei, a corrosão da inflação é de 44%. Então você imagina, você tem uma perda inflacionária nesse montante e o seu salário não acompanha isso aí. Então você com certeza vai estar sempre passando necessidade. E é o que os policiais civis hoje, principalmente os investigadores, os escrivães de polícia, estão passando, é necessidade. E sem contar o desenvolvimento da carreira, Letícia. O policial, o salário base hoje inicial do investigador de polícia é 5.332. Quando ele for aposentar daqui a 30 anos de serviço, que ele tem que ter 30 anos de serviço para estar no último nível do seu cargo para poder aposentar, ele vai aposentar com um salário de 10.128. Isso é um salário menor do que o salário do policial penal, que é 10.000 e quase R$400, e mais baixo do que o praça da Polícia Militar, que se ele só for praça ali, que vai aposentar, se ele for promovido só pelo tempo, ele vai reformar com um salário de R$11.500. E o investigador de polícia, depois de 30 anos de serviço, com 10.128 de salário bruto. Então isso é uma discrepância e um absurdo muito grande. Então nós vamos sim continuar as nossas manifestações, nada de esperar para o ano que vem, é esse ano, a gente precisa fazer, é agora. Só uma última pergunta, o senhor falou para o segundo semestre, mas por que até então, qual que é a avaliação do senhor, por que não conseguiu uma mobilização maior até então? Como, né, a gente falou um pouco antes, né? A gente fizemos algumas mobilizações, nós fizemos 3 mobilizações no início do ano. Foram 2 mobilizações que nós fizemos, e aí dessas 2 mobilizações veio o auxílio alimentação. Para você ver que esse governo ele só funciona se estiver pressionando ele. Então, através dessas manifestações vieram os 2 auxílio alimentação, e aí realmente né, os policiais deram aquela parada, deu uma esfriada. A gente não vê manifestações tão grandes, igual a gente viu ali nos últimos anos. Sim. Na avaliação do senhor, por quê? Letícia, a gente costuma dizer o seguinte, igual aqueles carros antigos a álcool, né, não é da sua época, mas antigamente o carro a álcool você tinha que ligar ele e deixar ele esquentando o motor ali para você conseguir sair com ele. Então as mobilizações da segurança pública que a gente vê, ela funciona assim. Hoje você faz uma mobilização, às vezes vai 200, 300, 500, 600 pessoas, 1.000. Às vezes a gente faz uma que vai 3.000 de uma vez, às vezes a gente faz uma que vai 5.000 de uma vez. E aí na próxima você vai aumentando, até ganhar corpo e fazer igual foi em 2022. Então, a gente sempre traz o seguinte, a responsabilidade também é do policial civil, que é a questão, e aí a gente fala, né, a questão da conscientização dele. Ele tem que saber onde o sapato dele está apertando. E com a inflação aumentando, o que acontece? O salário diminui. Não tem jeito. É uma matemática. Isso aí é diretamente, aliás, é inversamente proporcional, né? Aumenta a inflação, diminui salário.
Então, se você pega aí o salário que tem 44% de defasagem e a inflação aumentando, o salário dele está diminuindo, ele vai ter que chegar a um ponto e ele vai fazer o quê? O policial hoje, tanto os policiais militares, civis, policiais penais, já vivem aí muitos morrendo porque fazem bico. Acabam fazendo bico, infelizmente o bico é algo que deixa o policial extenuado, deixa o policial cansado, e aí o policial vai para uma ocorrência, às vezes, né, o estresse do dia a dia já complica aquelas ocorrências, ou às vezes no próprio serviço ali fazendo o bico acaba acontecendo algum acidente. Então o que nós precisamos? De policiais descansados, de policiais preparados e policiais que estejam focados para o serviço que ele faz. No caso da Polícia Civil, que é a investigação criminal, é o policial com a mente tranquila, de saber que ele está saindo de casa. O filho está estudando numa boa escola, a esposa está segura, que esteja em um trabalho, que esteja em sua residência, está segura, que a residência dele está segura, que ele não vai ter nenhum tipo de problema e que não que ele saia de casa pensando o seguinte: eu estou indo trabalhar e minha família lá dentro de casa não tem alimentação, eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho uma moradia que seja segura. Então ele precisa estar com a mente livre, tranquila, para quê? Para focar no salário, no trabalho, para dar uma condição, para poder executar melhor o trabalho para a sociedade. Porque se ele tem um salário que seja digno, ele consegue fazer isso. Então quando ele vê que o salário está cada dia ficando mais achatado, ele vai sim para as ruas e ele vai se manifestar assim como a gente também está usando uma estratégia dos comentários nas redes sociais do governador Romeu Zema. Então se você entra hoje nos comentários das redes sociais dele, você vê lá 400, 500 mil comentários, onde 70% é falando sobre defasagem salarial e sobre a falta de valorização dele com os servidores públicos da segurança pública. Queria agradecer a presença do senhor aqui e sempre muito bem-vindo também a voltar outras vezes. Letícia, eu que agradeço mais uma vez o convite, é uma honra para a gente estar aqui fazendo parte, né, desse programa e nos colocar à disposição também, que a gente está aqui, quando a gente busca a valorização e a estrutura da Polícia Civil, a gente busca a melhor qualidade de vida, uma melhor prestação de serviço público para você, cidadão mineiro. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais!